Bom dia. Alô? Bom dia. 16 de agosto de 2024. 20 séculos da era cristã. É isso. A efeméride de ontem foi o 15 de agosto. Foi a adesão do Pará. A adesão do Pará à independência da colônia, certo? E eu queria fazer um registro a respeito disso, certo? O Pará foi o último estado a reconhecer, a última província a reconhecer a independência faz 201 anos, certo? Em 15 de agosto de 1823, no século então 19, ali na metade do século 19, certo? O estado do Pará aderiu à independência, que aconteceu em 1822, né? Um ano depois do que rolou às margens do Ipiranga. A questão é por que isso demorou tanto, certo? Enquanto as outras províncias imediatamente, ou mais ou menos, certo, foram aderindo, o Pará foi a última província, certo? Eu estou vendo aqui uma foto ali da doca, da doca ali na Pedra do Vero Peso, certo? Aquelas casas ali barcos, embarcações, tá certo? E região de Belém, capital do Pará, próximo ao mercado do Vero Peso. Este estado foi o último a reconhecer a independência faz 201 anos. Diz aqui assim um texto: o resto do país pode até não fazer ideia disso, mas 15 de agosto é um feriado estadual no Pará. A data comemora a adesão do território à independência do Brasil, que foi mais tardia que todos os estados atuais. O grito de independência ou morte não foi suficiente para tornar o Brasil um território completamente autônomo, sem relação alguma com Portugal. O ato simbólico de rompimento com a coroa às margens do Riacho Ipiranga demorou para se estender ao restante do país. E por aí vai a matéria, certo? Deixa eu pegar outro texto aqui. Aqui diz assim, certo? Estou sendo atacado há 200 anos, ali o outro texto falou 201, exatamente 15 de agosto de 23, o Pará se unia ao resto do Brasil em sua independência. A demora inclui, entre outros motivos, a relação do Estado com Portugal. Eu já tinha lido aí em outra ocasião, certo? Que a província do Pará é assim, aqui na região norte, por questões geográficas, certo? Tinha dificuldade de ter acesso à sede do reino, que ficava ali no Rio de Janeiro, certo? E depois que Dom João VI foi embora, certo? Se bem que, depois que Dom João VI voltou para Portugal, certo? Ali, né, a sede do reino continuou ali no Rio de Janeiro, certo? Ou a representação do reino, ou onde morava, sabe, quem ficou aí fazendo as vezes de imperador, no caso Dom Pedro I, certo? Ele morava no Rio de Janeiro, certo? Embora não fosse imperador, era filho do imperador, certo? E aí o que aconteceu? Dom João retornou, Dom Pedro I ficou por aqui e um dia ele resolveu, certo? Aí, sabe, entendeu que era tempo de separar a colônia, né, o Brasil do Império Português, certo? E declarou a independência, a separação, a autonomia, certo? A autonomia administrativa, tá certo? A autonomia política, essas coisas todas aí. E quem promoveu isso foi o Dom Pedro I em 1822. E o Pará somente em agosto de 23, mais de ano depois, certo? Foi que resolveu aderir. Agora há de lembrar, sabe, o que era a capital da província, Belém do Pará. O que era o Brasil, bicho? O Brasil estava cheio de portugueses, certo? E em Belém especialmente, né? Eu já li alguma coisa a respeito disso, certo? Aqui diz assim, em 15 de agosto, a então província do Grão-Pará se integrava ao Brasil. O Brasil, o quê? O Brasil independente, certo?
Feriado estadual, o dia da adesão do Pará é um marco no histórico, na história paraense. O Estado foi o último a aceitar, a província, né, foi a última a aceitar a independência do Brasil e os motivos para isso estavam na relação com Portugal. Segundo Leonardo Torii, pesquisador e diretor do Arquivo Público do Pará, este processo não foi tranquilo, o processo de adesão, né? Nem antes da assinatura da ata de adesão e muito menos o fato histórico. A não aceitação à independência se dava pela ligação direta que a província tinha com Lisboa, além da grande quantidade de comerciantes portugueses e pessoas com cargos importantes dentro da província. É isso aí que eu estou dizendo, certo? Belém era uma cidade, mas nos outros lugares tinha comerciantes também, certo? E pessoas com cargos, entendeu? Então assim, né, fica meio suspenso, né? Leonardo de Tori conta que no primeiro semestre de 1823, revoltas eclodiram na província do Grão-Pará em favor da independência, porém foram duramente reprimidas. Em abril de 23, um levante em Belém de pessoas favoráveis à independência foi abafada pelas tropas portuguesas. Veja que aqui falou tropas portuguesas, tropas do Império, certo? No dia seguinte, a vila de Muaná anunciou sua adesão à independência. Eu conheço Muaná, rapaz, um municípiozinho ali, sabe? Égua, fumado Muaná, sabe? Tá ali nas Ilhas do Marajó, sabe? Eu acho que foi, não sei qual foi o tempo que eu fui para aquelas bandas ali, sabe? Mas assim, é uma cidade pobre, rapaz, pobre, pobre. Eu acho que ela vive da pesca, Muaná, sabe? Porra. E ali, rapaz, diz que eu vi ali um levante em Muaná, vê se pode. Essa revolta em Muaná durou uma semana, haja visto que o governo de Portugal logo sufocou e prendeu os revoltosos. Para mim eram portugueses que habitavam aquelas bandas de lá, sabe? Eu sei de uma história aí, sabe, de uma desembargadora, que eu não sei se ainda está nativa, sabe? Que resolveu construir uma capela com o dinheiro dela própria, eu não sei se foi com o dinheiro do tribunal, eu não sei. Quando ela deve ter passado pela presidência, eu não sei, mas por que ela iria fazer já uma capela lá em Muaná, certo? Mas me parece que Muaná era a cidade onde ela nasceu, certo? E ela resolveu ali gravar a memória dela na cidade, sabe? Ah, pô, uma cidadezinha fumada, Muaná, eu conheço. Aí, sabe, aí quem fala o blefe. O estado do Pará foi a última província a não aderir à independência do Brasil, ocorrido em 7 de setembro de 22. Setembro, certo? E só em 23, em agosto, né, um mês, quase um mês, um ano depois, foi que houve aí, sabe, essa coisa aí. Porém, outras províncias também não tinham se juntado ao Brasil, como a Bahia e Maranhão, no ano de 23, certo? Pois é, aqui fala, o diretor do Arquivo Público do Pará explica que Dom Pedro I contratou o Lord Thomas Cochrane para fazer justamente esse serviço da adesão. Olha aí, vê só, Dom Pedro I recorreu, rapaz, a um inglês, certo? O Cochrane. Esse cara tem nome de rua aqui, rapaz, em Belém do Pará, ali na Doca, sabe? Naquela área ali, sabe? Do Marizal, entendeu? E aqui está a figura do Cochrane. Quem era o Cochrane? Ele estava no Maranhão quando enviou a Belém o seu emissário, o almirante John Pascoe Grenfell, para negociar com as autoridades locais a adesão. Certo? Vocês estão vendo como é que foi aí, sabe? Aí o Cochrane mandou uma figura para cá, o Grenfell, né, para negociar com as autoridades locais. A província na época tinha o quê? Um presidente, certo? Era o nome que dava, era um presidente. Leonardo diz que quando o almirante Grenfell chegou a Belém, ele lançou um blefe afirmando que uma frota de militares e navios invadiria o estado, certo? Se a província não aderisse, bicho, à independência. Olha, o cara mentiu, o cara fala blefe aqui, mas é mentira, certo? Uma fake, entendeu? Uma fake news. Ele contou um grande blefe, que traduz-se mentira, para espalhar o terror entre os participantes do governo provisório. E funcionou. Logo após sua chegada, foi assinada a adesão, relata o pesquisador. Tá vendo aí? A ata de adesão foi assinada no Palácio Lauro Sodré. Eu acho que esse Lauro Sodré, rapaz, é ali. Porra, será que é? Onde é que é o Palácio Lauro Sodré, hein? Sede da colônia portuguesa, à época, por autoridades civis, militares e eclesiásticas. Veja aí quem fazia, certo? Quem era ali, os aristocratas ali, sabe? A elite da época, autoridades civis, deve ser comerciantes, militares e eclesiásticas. Veja aí sabe, a importância da igreja, certo? Da igreja católica, certo? Nos assuntos históricos, rapaz, sabe? Nos assuntos... não vem a palavra agora, mas tudo bem. Segundo o pesquisador, no documento fica muito claro que todas aceitariam as ordens de Dom Pedro I como imperador do Brasil. A questão era essa, certo? Aceitar o imperador.
A adesão à independência fez surgir pessoas e grupos importantes no Estado, como Batista Campos. Vou repetir, hein? Esse Batista Campos ele foi um cônego, parece, certo? Aí era uma autoridade eclesiástica, eu acho. E hoje o nome dele é lembrado, sabe, é eternizado numa praça que tem ali no bairro da Batista Campos, certo? Perto ali dos Jurunas, certo? Ali já na direção do centro da cidade. A adesão à independência fez surgir pessoas e grupos importantes no Estado, na província, como Batista Campos. A maior expectativa desse grupo era uma maior autonomia política para a província, coisa que não aconteceu logo após a adesão. Isso fez com que esse mesmo grupo começasse uma oposição ao governo imperial, afirma Leonardo. Eu estou entendendo, certo, que quem foi favorável à adesão tinha uma expectativa, certo, de que a província ganharia mais autonomia política, entendeu? Mas não aconteceu. O ponto máximo dessa luta foi no mês de outubro de 23, a tragédia conhecida como do Brigue Palhaço, a tragédia do Brigue Palhaço. Brigue é nome de navio, certo? Batista Campos tentou fazer uma revolta exigindo maior participação local nas decisões políticas, mas o governo acabou com a revolta de forma extremamente violenta. Um grupo de presos foi colocado num porão de um brigue, de um navio, não sei se é navio de guerra, e a maioria esmagadora amanheceu morta. Tem uma história aí, certo, de que eles jogaram cal, salvo engano, no porão, certo, onde estavam os prisioneiros, certo, e os caras morreram sufocados. O diretor do Arquivo Público diz que, sem dúvida, todo esse desdobramento culminaram com o movimento da cabanagem ocorrido entre 35 e 40 do século XIX, certo? Estão entendendo aí a ligação desse evento com a cabanagem? Certo? O pessoal ficou no veneno, certo? Tá bom, eu vou ficando por aqui, tá? Já chega de falar da adesão do Pará, então foi um evento que aconteceu, certo? Em agosto, no dia de ontem foi então a efeméride desse acontecimento, deste evento, em que paraenses, certo? Paraenses aqui da província do Grão-Pará, certo? Se articularam aí, certo? Uns favoráveis à adesão, outros contrários, certo? Os contrários eram comerciantes, como eu falei, eram comerciantes portuguesos, certo? Comerciantes, bicho, e militares também, e fala aqui até de autoridades eclesiásticas, entendeu? Querendo se meter nos assuntos temporais, era essa palavra que eu queria, e não assuntos históricos. Assuntos temporais, certo? Assuntos laicos, entendeu? Mas assim, rapaz, o poder ele é fogo, entendeu? O poder contamina todos. Assim, então, vou parando por aqui, vou passar para outro tema, tá certo? E vou pegar então aqui as anotações que eu fiz. Veja então aqui a primeira coisa foi essa história da adesão, tá certo? Deixa-me ver aqui. Tem um assunto aqui relacionado com o Dino, vou falar mais tarde, certo? O Dino resolveu entrar em guerra contra o poder legislativo, certo? Contra as emendas parlamentares. E aqui está uma anotação que eu fiz a respeito do incidente que houve aí, sabe? Com uma matéria publicada na Folha de São Paulo. Rapaz, essa Folha de São Paulo é fogo, certo? Assim, a Folha de São Paulo é um jornal, certo? Um jornal que cumpre um papel comunicacional, né? Outro dia ali falando aí, sabe, do ser humano, sabe, que o que estabeleceu um marco na liberdade do ser humano do seu próprio corpo foi a linguagem, certo? O que não aconteceu com outras espécies, sabe, do mesmo gênero, certo, dos primatas, certo? Os chimpanzés, por exemplo, não tiveram, sabe, essa vantagem de fazer evoluir a linguagem, sabe? E a linguagem para o ser humano foi crucial, sabe? A linguagem fez o ser humano ser o que é, sabe? Essa elevação de ter pensamento, essa elevação de ter consciência, sabe? Essa elevação de pensar, essa elevação de pensar abstrato, sabe? Forçou demais aí, sabe, o cérebro, certo? Provocou o cérebro, sabe, a entrar em atividade, Outro dia eu estava comentando com o meu filho mais velho, eu estava querendo me lembrar, e ele me lembrou, no filme Lucy, certo? Com uma atriz aí de nome que agora eu não vou lembrar, certo? Eu não sei qual é a nacionalidade dela, mas assim, no filme Lucy, Lucy foi o nome de uma ancestral nossa, certo? Ali das bandas da Etiópia, certo? E que tem aí uma história, certo? E marca aí, sabe, a efeméride de que tudo começou ali na Etiópia, certo? Ali os primatas, sabe, que evoluíram e adquiriram linguagem, aquela coisa toda, vieram ali da Etiópia. E Lucy foi um dos exemplares dessa espécie de primatas ali, sabe? Eu não sei se ela já era
da espécie do Homo sapiens, eu não sei. Mas o fato foi que a linguagem... Aí, rapaz, essa Folha de São Paulo sabe de tudo isso, rapaz. Sabe de tudo isso. Sabe de guerra cultural, sabe do poder da palavra, essa coisa toda. E aí, rapaz, esses caras resolveram aí, sabe, alguém da elite aí resolveu fundar um jornal, chamou de Folha de São Paulo, sabe? A família Frias, eu não sei se foram eles os iniciadores, sabe, os criadores empresariais, certo? É interessante de verificar isso. Mas eu só sei que tem um tal de Luiz Frias hoje que manda na Folha de São Paulo, mas não tanto. Porque me parece que a Folha hoje é mais um bocal de comunicação, sabe? De comunicação social, de formação, de formador de opinião nacional, sabe? Aí patrocinada ou dona propriedade aí, sabe, de banco, de um banco aí, ou qualquer coisa assim, sabe? Ou assim, ligado ao mercado financeiro, essas coisas assim. Mas o fato é, bicho, o meu corpo tem a minha garganta, certo? Os empresários têm a Folha de São Paulo como garganta deles, certo? É através da Folha de São Paulo que, aí, sabe, os empresários falam, garganteiam para uma massa maior, sabe? Esses empresários contratam através da Folha, certo? Contratam outras gargantas menores, e essas gargantas menores têm inteligência, certo? E escrevem, produzem seus próprios textos, mandados pelos seus diretores, certo? Pelos seus donos, empregados, proletários, tá certo? E dessa forma a Folha de São Paulo é um grande garganteador, certo? Que faz aí, sabe, espalha ideias aí, sabe, pelo mundo. E aí, rapaz, contrataram um tal de Glenn Greenwald, sabe, para vir aqui no Brasil, sabe, ele já passou por aqui. Me parece que ele tem filhos brasileiros aí, de uma relação de casamento com um parlamentar, sabe, que faleceu já. Mas ele tem raízes por aqui, eu acho que ele levou os filhos dele para os Estados Unidos, porque eu acho que ele mora lá, certo? Eu só sei dizer que esse Glenn apareceu aqui na segunda ou terça-feira, eu não sei, sabe? Ou a Folha publicou... Quando eu falo aparecer, é assim, através do seu texto, certo? A Folha publicou, rapaz, uma matéria, sabe, que ele aí, sabe, produziu, e metendo o cacete, rapaz, no Xandão, certo? Vê se pode uma coisa dessa. Porque, na verdade, ele queria atingir o relator, sabe, de um inquérito, do inquérito das fake news, o relator que apura o golpe, sabe, o golpe de Estado de 8 de janeiro de 23, sabe. Essas coisas assim, o bolsonarismo, rapaz. O bolsonarismo está em ação. O bolsonarismo aí, sabe, apoiado por Trump, por Bannon. O Bannon marcou, rapaz, um dia Lula e disse, esse cara aqui é o inimigo a combater, certo. Porra, bicho, esse tal de Bannon, rapaz, Steve Bannon, entendeu? Porra, esse cara organizou, comprou um castelo lá na Itália, sabe? Só que deu bronca porque esse castelo, me parece, era aí, sabe, pertencia ao Estado italiano, tá certo? E tinha umas implicações aí legais aí para resolver, entendeu? Quanto a essa origem do bem, sabe? De ser um bem público, entendeu? E eu não sei se prosperou, se avançou e se eles de fato conseguiram comprar esse castelo. Mas o Bannon montou, rapaz, criou a Cambridge Analytica, sabe? Que produziu as ideias que derrubaram ali o Reino Unido, sabe? Que tiraram o Reino Unido da União Europeia, tá certo? Então, e aqui no Brasil, rapaz, elegeram o Bolsonaro, vê se pode, rapaz. Na jornada de junho de 2013, esses caras estavam por aqui, rapaz, garganteando, sabe? Usando aí gargantas de centenas, sabe, milhares de brasileiros ali de São Paulo, sabe, que se juntaram a brasileiros do Rio de Janeiro, que se juntaram a brasileiros de Minas Gerais, sabe, não sei mais o que, entendeu? E esses caras todos aí, sabe, conseguiram se juntar à Rede Globo, sabe, que começou a gargantear, sabe, a usar seus equipamentos aí de garganteio, sabe, e gargantearam, bicho, usaram a linguagem, sabe, a linguagem humana, formando opinião contra o Brasil, sabe, antipetista, para derrubar o governo de Dilma, e derrubaram. E elegeram, rapaz, Bolsonaro não foi assim um acaso, aí, sabe, um raio, aí, sabe, no dia, sabe, de sol, entendeu? Não foi, aí no céu limpo, não foi.
Esse cara, ele foi assim, tinha 30 anos de vida parlamentar, foi escolhido a dedo. Tinha um cara na época aqui, rapaz, um tal de Olavo de Carvalho, que vinha assim, sabe, na frente dele, assim, limpando o caminho, sabe, limpando a estrada. E o B não percebeu isso, sabe, e apoiou, rapaz. Aí arregimentaram um tal de Sérgio Moro, sabe, que com um grupo de procuradores aí da República, sabe, de gente aí do Ministério Público. E aí rapaz, entraram nesse ramo aí, sabe, nesse espaço aí, sabe, do mundo jurídico, sabe? Aí, sabe? E criaram aí o que a gente chama aí de lawfare, certo? O uso das ferramentas jurídicas do Estado, digo, do direito, certo? Ferramentas legais, entendeu? E processuais. E aí começaram, rapaz, um inferno aqui dentro, certo? O Lula ontem estava, eu acho que no Paraná, reinaugurando ali uma fábrica, a Fafem, uma fábrica de insumos aí, sabe, de produtos para usar na terra, certo? De adubo, essas coisas assim, tá certo? O Ratinho, que deveria ter ido a esse evento, nem foi, o governador, certo? Porque o Ratinho, ele quer ser candidato a presidente, tá certo? O filho do Ratão. Aí, rapaz, eu só sei dizer que essa mesma Petrobras que hoje está ali, sabe, reinaugurando a Fafem, que já funcionou ali, produzindo aí, sabe, insumos para usar na terra, entendeu? Adubos e essas coisas todas. Eu só sei dizer que essa Petrobras foi destruída, rapaz, sabe? Mas não só a Petrobras, certo? Havia um grupo aí, vários grupos aí da engenharia da construção civil, certo? Leve, da engenharia da construção pesada principalmente, certo? E esse pessoal aí da construção naval, e não sei mais o que. Rapaz, os caras acabaram com a indústria, sabe? Com a indústria nacional. Na verdade é isso. Hoje o grande esforço do Lula, sabe, aí, sabe, acontecer de novo, sabe, para dar vida, sabe, é o que foi destruído. A gente vê o esforço do Alckmin operando aí nessa área aí, da produção empresarial, sabe, querendo criar ali, sabe, empresas nacionais, tá certo? Não sei se aquelas empresas que foram destruídas pela Lava Jato, capitaneada pelo Sérgio Moro, esse Sérgio Moro estava ontem, rapaz, diz que encarando o Amorim, o Celso Amorim, lá numa sessão lá da Comissão de assuntos exteriores ou qualquer coisa assim, entendeu? Ali, sabe, de relações internacionais, sabe? E querendo esquincarar o Celso Amorim. Esse cara, rapaz, foi um agente infiltrado, sabe? Nós não devemos, porra, a gente não pode perder, sabe, a mira, sabe? O mirado, sabe, de que hoje no mundo, sabe, os estadunidenses são inspirados ali nos romanos ali da época clássica, sabe, e querem reeditar, rapaz, o Império Romano, certo, ver se pode. O Hitler quis isso, certo, queria criar o Terceiro Reich, entendeu? E os estadunidenses, eu não sei qual, eles só têm 500 anos de história, esses caras que eles queriam fundar o primeiro Reich deles aqui, sabe, o primeiro império deles, entendeu? E eles passaram a segunda metade do século XX, 50 anos aí reinando. E estão até agora aí, sabe, 20 anos mais, sabe, do século XXI aí imperando também, tá certo? O fato é, sabe, que o que a gente tem no mundo hoje é uma guerra imperialista, tá certo? Só que os estadunidenses não contavam, rapaz, sabe, com o surgimento da China, sabe, da própria Rússia. Tanto que esses dois países aí são os alvos hoje dos imperialistas aí, sabe, dos imperialistas conservadores, digamos assim, tá certo? Na época dos romanos, cara, havia ali, sabe, gente que se contrapunha a ele, sabe? Tem ali além da Cartago, sabe, a cidade de Cartago, Hannibal, entendeu? Aquele pessoal ali do Mediterrâneo que atrapalhava um pouco ali o projeto imperialista dos romanos, tá certo? E essa coisa hoje foi assim importada a ideia foi importada pelos estadunidenses, tá certo? E hoje esses caras querem assim, sabe, submeter, sabe, outros povos aí ao colonialismo, ao imperialista deles, entendeu? A coisa passa por aí, rapaz, tá certo? Então tudo isso que aconteceu ali durante, sabe, o governo da Dilma, sabe, e já vinha desde o primeiro governo de Lula, sabe, esses caras não queriam isso, sabe, ali, a elite nacional, a elite empresarial, sabe, é a favor dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, entendeu? Porra, bicho. Então são essas forças que me atingem, me fazem, rapaz, e até me estimulam, sabe, estar aqui fazendo esse vídeo, sabe? Esse vídeo que já tem aí, sabe, 24 minutos, tá certo? E eu tô falando de imperialismo estadunidense, tá certo?
E eu estava falando ali do Glenn Greenwald, tá certo? Hoje quem comanda, sabe, ali, sabe, o país, sabe, ou as forças políticas do país na direção dos Estados Unidos, sabe, são aí a extrema-direita, sabe, que se organizou e surgiu a partir da Jornada de Junho, patrocinada pelas forças aí, as forças geopolíticas do mundo. Não deixa de ser, rapaz, esses caras são patrocinados por quem tem dinheiro, sabe? São forças imperialistas, são forças ali do underground, sabe? Ali, sabe? Do poder ali, sabe? Dos Estados Unidos, sabe? Porra, cara. E esses caras vêm de fora para dentro, botando para fumar, sabe? Tá certo? E recrutando, sabe? Gente aí para ficar infiltrada nas instituições, como foi esse Sérgio Moro. Esse cara aí, rapaz, tem uma desenvoltura econômica, sabe? Econômico-financeira muito fácil. A mulher diz que outro dia a mulher dele perdeu 1 milhão, vai perder 1 milhão de reais, porque ela vai ser vice numa chapa. Aí eu pergunto, de onde ela tirou 1 milhão, rapaz, de reais? Ela era uma advogada, rapaz. Uma advogada como eu, bicho. Vê se pode. Entendeu? E de repente ela só fala em milhões, que vai perder 1 milhão de reais aí com a decisão que ela tomou de sair candidata a vice-prefeita numa chapa aí, entendeu? Mas esse Sérgio Moro é outro aí, sabe, que deve ter dinheiro em paraísos fiscais, sabe? E dizem que ele se tornou um cara rico, tá certo? Como Bolsonaro se tornou um cara rico também, tá certo? Então são essas coisas, bicho, que agoniam a gente, tá certo? E no momento a gente tá nessa aflição aí trazida pelo Glenn, certo? O Glenn que não é inocente, certo? Ele deve ter as convicções dele aí, sabe? Ele é estadunidense, sabe? Deve ser um republicano estadunidense, tá certo? Mas ele não morre de paixão, o ideal dele é republicano, sabe? Não se trata disso, eu creio que a mola, sabe? É o dinheiro, sabe? O dinheiro e, digo assim, e a relevância, sabe? Que a vaidade, sabe? Procura, sabe? E ele encontra por ter assim, sabe, de repente descola um espaço junto a um dos jornais assim mais influentes aqui no Brasil, que é a Folha de São Paulo, tá certo? A Folha de São Paulo, que sabe lá quanto não está pagando para ele, sabe? Ou quanto ele não está recebendo de outras folhas para fazer esse trabalho em favor da Folha de São Paulo. Digo, da Folha, assim a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo que deve pertencer a essa grande engrenagem aí, sabe? Ou essa máquina que tem essa engrenagem aí, sabe? De moer brasileiros, inclusive, certo? E opera para se apoderar das nossas riquezas, tá certo? Égua, bicho. Aí de repente é mole, sabe, ver o que está acontecendo hoje. Eu queria falar do Dino, mas me parece que não vai dar para falar do Dino, sabe? O Dino hoje é um cavaleiro andarilho, sabe, enfrentando aí moinhos, sabe? Pô, não tá fácil para ele. Eu espero que ele não tenha o fim, né, daquele cavaleiro andante. Como era o nome dele? Que tinha o Sancho Panza, certo? Como ali, sabe, ajudante, certo? Como égua, caralho. Don Quixote de La Mancha, Don Quixote, tá certo? Eu não sei, sabe, mas a impressão que dá é essa, sabe? O Dinão, sabe? Porra, enfrentando ali, sabe, o parlamento, rapaz, sabe? E ele está se posicionando contra o tal de emendas impositivas, sabe? Os caras drenam, rapaz, drenam o orçamento público, sabe? Em favor desses políticos. Políticos esses, sabe, que vão agora, vamos ter eleições para prefeito agora, sabe? E vereador nas cidades aí, sabe, do país. São 5.775 cidades, mais ou menos. Estou dando um chute aí, certo? Mas sei que são mais de 5.000 cidades que nós temos no Brasil. E aí essas cidades vão eleger seus prefeitos, e aí, sabe, essas forças dos prefeitos vêm subindo, passa pelos governadores, sabe? E aí, quando se for fazer a eleição de 2026 para presidente, sabe? Essas forças todas aí de baixo para cima estarão organizadas e vão novamente formar um parlamento do cacete aí que vão ali, sabe, tornar refém o presidente da República, como acontece agora com o Lula. O Lula tá numa pressão desgraçada, o pessoal tá assim, sabe, sem entender bem a dança na chapa quente de Lula, sabe? Eu vou colocar, acho que o nome desse vídeo assim, Lula dançando na chapa quente, entendeu? Tipo, qualquer coisa assim, sabe? Porque, cara, não tá fácil para ele, sabe? Não tá fácil para ele. Eu acho que a cabeça dele tá para explodir. O Lula é um cara, sabe, que estudou na Universidade da Vida, certo?
Fez de primeira a quarta série aí, sabe, no sistema municipal, estadual, sabe, de ensino regular, tá certo? Mas depois disso ele concluiu o ensino fundamental e médio, digamos assim, sabe? E adquiriu graduação na escola da vida, bicho. Com a vida que ele teve aí, sabe? Eu fico imaginando o aluno que eu fui, por exemplo, fazendo estudo regular, cumprindo marcha curricular, entendeu? Tirando aquelas médias ali, sabe, e os estudos, que no final, quando você faz um bateamento aí, sabe, não resulta tanta coisa. O Lula não foi da mesma maneira, sabe? Lula teve muitos professores, tá certo? Como tem hoje o professor Celso Amorim, rapaz, que dá, junto com ali, sabe, o chefe da diplomacia brasileira, que dá as orientações, sabe, para ele de como proceder nessa questão, por exemplo, da Venezuela, tá certo? Vou ficando por aqui, não vou nem olhar para o vídeo para ver quantos minutos tem, porque eu acho que está passando de 30, e vou dizendo que eu sou o caboclo falador, tá certo? Caboclo falador. Caboclo que fala demais, que fala pelos cotovelos, tá certo? E fala demais, tá certo? E o pessoal diz assim, que esses tipos de sujeitos assim, sabe, dão bom dia a cavalo, entendeu? Ou seja, são uns lesos, tá certo? No fundo é isso, tá certo? Porque cavalo não dá atenção para humano, rapaz, desde quando já, entendeu? Não dá. Quem fala muito é um leso, tá certo? É um leso. E aí eu estou me colocando nessa categoria de lesos por estar falando muito aqui, porque de repente aparece aí um interlocutor leso que nem eu, sabe, me dá atenção, sabe, e de repente aí começa aí fazer, nem que seja mentalmente, uma interlocução comigo, tá certo? E assim a gente vai fazendo aí, sabe, projetando e ampliando, ampliando. De repente nós temos um espírito, certo? Um espírito aí flutuando no etéreo, tá certo? E aí contaminando outras cabeças, tá certo? E assim a gente vai reagindo a essas forças aí de extrema direita que estão operando da mesma maneira que nós, tá certo? Esse pessoal se dedica a falar, são um bando de caboclos faladores também. Aí a gente entra na porrada junto com eles aí, sabe? E sai aí pro farofamento aí, embora vendo o que vai dar. E meu nome é Ernest, tá certo? Falei e tá falado. Bom dia.